Algumas coisas acontecendo aqui em Washington, D.C. Netanyahu esteve aqui, mas Volodymyr Zelensky também. É claro que a razão imediata para isso foi Lindsey Graham, o funeral dele e tudo mais. Mas vamos falar disso outro dia. Falando em Lindsey Graham, o fantasma dele ainda estava no Senado, embora ele estivesse num caixão. O fantasma dele continuava ativo no plenário do Senado. E vou mostrar aqui alguns trechos do que alguns dos nossos senadores estão dizendo agora, tentando ressuscitar o espírito de Lindsey Graham. E o senador Blumenthal, que foi a Kiev muitas vezes com o senador Graham, diz que uma das coisas que fazem parte do legado de Lindsey Graham é que a luta da Ucrânia é a nossa luta. A luta da Ucrânia é a nossa luta. Ninguém acreditava nisso com mais profundidade e paixão do que Lindsey Graham. E esta votação é um passo à frente. Ainda temos um caminho a percorrer, mas é uma votação profundamente sólida em favor da Ucrânia. Ela mostra que o povo americano está ao lado da Ucrânia e que estaremos com a Ucrânia, interrompendo o fluxo de dinheiro sujo de sangue que alimenta a carnificina da Rússia e sua invasão assassina, e levando Putin à mesa de negociações pela paz. Desculpe, por um instante ele está falando do Netanyahu. Foi mal, mas vamos voltar à primeira parte. Essa luta é mesmo nossa, e são mesmo os americanos que querem que essa guerra continue. Não. Mas eu pensei que a Ucrânia estivesse vencendo. Na verdade, a maré virou. Disseram que, na verdade, a Ucrânia venceu. Então, por que precisamos dessas sanções? Quero dizer, se a Ucrânia está vencendo, se eles mudaram de forma tão decisiva a dinâmica do campo de batalha a seu favor, por que fazer isso e inflamar ainda mais as relações com a China e a Índia? Porque a Ucrânia está vencendo, meu Deus. Sabe? Quero dizer, isso só expõe a propaganda que está por aí. E falam disso como se fosse punir a Rússia. Não. Vão punir a China e a Índia. E em algum momento, esses formuladores de política, essas almas isoladas lá em cima, no Capitólio, vão entender que quanto mais atacamos as economias da China e da Índia, maior é o incentivo para que eles se afastem de nós, deixem de ter relações financeiras conosco e deixem de fazer acordos comerciais conosco. E isso acaba prejudicando os Estados Unidos. Depois, eles se voltam para mercados globais que estão no sul global. Então isso é pura loucura da parte deles. E de novo, o que eles vão fornecer? Mais mísseis Patriot? Desculpe, a produção disso atrasou tanto que vocês não vão ver nada por 3 anos. E mesmo que a gente lhes dê a receita, vocês podem fabricar os seus próprios. Agora, vocês têm aquele pequeno problema com a China e os minerais de terras raras necessários para fabricá-los. É um mundo de fantasia em que esses caras vivem, porque eles ainda querem que o dinheiro continue fluindo da Lockheed. E a Lockheed ainda quer continuar recebendo, mesmo não conseguindo produzir as coisas que diz que produz, aquilo que está sob contrato para produzir. Eles certamente vão fazer esses contratos e depois resolvem essa parte. Primeiro vamos ver se o dinheiro está entrando. Mas responda para a nossa audiência, para quem talvez esteja chegando agora. Quando ouvem pessoas como o senador Blumenthal dizendo que a nossa luta, a luta da Ucrânia, é a nossa luta, que ambos estamos lutando contra o mesmo mal, o que você diz a isso? Eu estava com meu novo amigo, porque tivemos que ir de carro de Miami a Sarasota ontem à noite, já que perdemos um voo de conexão. Então tivemos 3 horas para conversar no carro, e ele descreveu a primeira vez dele na Ucrânia, porque ele esteve na Ucrânia envolvido em operações de inteligência. Ele disse, sabe, na primeira vez que foi lá, disse, ei cara, essas pessoas são ótimas. Sabe, ele disse, eu gosto muito das pessoas. Ele disse, aí eu vou aos cafés e tem todas essas bandeiras nazistas, emblemas e suásticas. Ele fica, o que é isso? E esse elemento subjacente de neonazismo que permeia a Ucrânia é real. E eles tentam escondê-lo. Certamente não o exibem abertamente, mas ele está lá e é verdadeiro.
E até este ponto, nós podemos dizer, essa coisa nazista não significa nada, porque veja, Vladimir Zelensky é judeu. That Nazi stuff doesn't mean anything because look, Vladimir Zelensky is Jewish. Yeah, he may be, Sim, ele pode ser judeu geneticamente ou ter nascido numa família judia. Mas quando se trata de confrontar os nazistas, que os judeus afirmam terem causado o Holocausto, e eu não estou contestando isso, o que eu estou dizendo é, se você culpa os nazistas por terem causado o Holocausto, por que você apoia um país que defende o nazismo? Porque eu não entendo. Não faz sentido. Você tem que escolher uma coisa ou outra. Ou você é realmente contra o nazismo porque ele está associado ao Holocausto, ou você realmente não se importa. O Holocausto é só uma distração, não significa nada. Mas é isso que eu vejo nas escolhas deles nesse sentido e no apoio a esse pequeno cowboy da cocaína Zelensky. Embracing this little cocaine cowboy, Zelensky. Definitivamente nada disso atende aos interesses dos Estados Unidos. Outra coisa que vocês podem ter notado enquanto o senador Blumenthal falava, ali à esquerda dele, ou à direita dele na tela, era a senadora Katie Britt. Agora, ela vai se levantar aqui e com muita ênfase, muita paixão, vai dizer, ei, tudo isso foi pensado para levar Vladimir Putin à paz. Há 2 semanas estivemos aqui de forma bipartidária. Havia pessoas de todos os setores da bancada, lado a lado, dizendo: queremos que este projeto avance, queremos que a máquina de guerra de Putin acabe, queremos responsabilização para o Kremlin e queremos levar Putin à mesa de negociações e, no fim, alcançar a paz. Bem ao estilo Lindsey, ele encontrou uma maneira de fazermos a votação deste projeto logo depois de voltarmos de celebrar a vida dele. Eu sei que ele me disse, e disse a várias pessoas aqui presentes, que apesar de todas as coisas incríveis que fez ao longo do seu mandato, e espero que todos vocês olhem para isso, esse homem esteve envolvido em tudo. Não havia nada que acontecesse neste prédio, ou, na verdade, no mundo, sobre o qual ele não tivesse uma ideia que quisesse levar adiante para melhorar a vida das pessoas a quem servia. Mas ele disse que com tudo o que tinha feito, esta legislação, levá-la até a aprovação final e à mesa do presidente, seria a medida legislativa mais importante que ele já havia conduzido. Para mim, essa é a maior condenação que se pode imaginar de Lindsey Graham. Um senador dos Estados Unidos há sabe-se lá quantos anos, todos aqueles anos como membro da Câmara representando supostamente o estado da Carolina do Sul, e o legado que o define é uma maldita lei que vai impor sanções econômicas à Rússia e que não vai funcionar. Isso é patético. Bem, na verdade, isso não impõe sanções econômicas à Rússia. Impõe sanções econômicas à China, à Índia e a qualquer outro país, digamos a Europa, que tente comprar petróleo da Rússia. Agora veja, a realidade é que esses países precisam de petróleo, e não existe alguma grande alternativa disponível a qual eles possam recorrer. Então, o petróleo russo vai continuar tendo demanda. E não importa quais obstáculos, sanções ou penalidades os Estados Unidos imponham, esses países vão contorná-los. E isso vai colocar os Estados Unidos na posição de tentar exercer influência onde não temos nenhuma. Sabe, uma coisa seria se a China dependesse dos Estados Unidos para a importação de alimentos, outros produtos farmacêuticos essenciais e minerais de terras raras. Exatamente o contrário. Os Estados Unidos dependem da China para isso, ou pelo menos dependiam. E o que a China está fazendo? A China está seguindo uma política deliberada de romper laços com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, se desfazendo de suas reservas em dólares e comprando ouro. A maior exportação dos Estados Unidos, nossa principal exportação, foi ouro. Não alimentos, não qualquer outra coisa. Ouro. E esse ouro está indo para a China. A China o está guardando em seus cofres, porque no futuro, se você quiser um lugar seguro para o seu dinheiro, vai investi-lo na China, em títulos chineses lastreados em ouro.
Ao contrário dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que são lastreados pelas promessas de Scott Bessent. Nós sabemos até onde isso vai chegar. Escute, eu sei que seu tempo está praticamente acabando, mas quero ouvir sua opinião sobre mais uma coisa, porque ela disse que queria fazer esse projeto avançar, queria levar Putin à paz. Eis o que esse mesmo Vladimir Putin disse ontem. E ele parece estar falando de outra coisa, que não se submeter ao Senado dos Estados Unidos. Vou revelar um segredo. Meu colega não vai se ofender se eu contar que, durante a cerimônia de premiação, um dos premiados sussurrou para mim: "Nós vamos vencer. Precisamos ser mais ousados. Eu quero muito isso." Mas surge uma pergunta: mais ousados ainda? Even bolder. And here, just as in the economy, there are risks. E aqui, assim como na economia, há riscos. O preço são perdas no campo de batalha, do nosso lado. Por isso também vamos agir com cautela, mas de forma persistente e consistente, alcançando os objetivos definidos para o país. E vamos alcançá-los. And we will achieve them. Agora, pouco antes daquela declaração, ele apresentou uma longa lista de como eles sobreviveram justamente às sanções de que a senadora Britt está falando, e de como aprenderam a viver sem elas. Não que precisássemos disso, porque podemos ver por nós mesmos. Mas, na sua opinião, o que o presidente Putin está pensando, em termos do que pode vir a seguir, ao dizer: "Ei, temos adotado um processo lento e metódico, mas até isso envolve algum risco. Agora vamos ser um pouco mais ousados." E ele mencionou especificamente que podemos sofrer mais baixas. O que isso lhe diz? Bem, o ritmo operacional da Rússia está definitivamente aumentando. E na verdade nós já vimos isso. Eles agora fecharam os portos de Odessa e Nikolaev, completamente. Nada entra, nada sai. Isso é um estrangulamento. É literalmente cortar a linha de suprimento de oxigênio da economia ucraniana. Além disso, a Rússia está realizando bombardeios noturnos, ataques com mísseis contra instalações-chave de produção e alvos militares, em Kiev em particular. Mas eles também estão atingindo outras cidades. E no terreno, há ações ofensivas em toda a frente de batalha, desde o norte, Sumy e Kharkiv, descendo até Donetsk, em torno de Slaviansk e Kramatorsk, formando bolsões de cerco, e depois entrando em Dnipropetrovsk e Paris. Provavelmente no próximo mês ou dois vocês verão os russos começarem de fato a avançar fisicamente sobre Odessa. Então Putin deixou isso claro. No passado, eles estavam dispostos a dizer: tudo bem, vocês reconhecem os 5 territórios: Crimeia, Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Luhansk. Reconheçam esses, e então nós sairemos de Sumy e Kharkiv. Não, isso agora está fora de questão. Eles vão ficar lá, vão ficar em Sumy e Kharkiv, vão ficar em outros lugares também. Mas veja, antes que isso termine, a Rússia vai ter o controle de Kiev. E eu não sei se será neste ano, mas é para onde isso está caminhando. E não há nada que a Ucrânia e o Ocidente possam fazer para impedir. E esse é o ponto principal. Eu gostaria que tivéssemos mais tempo. Vamos trazer você de volta na próxima vez e aprofundar mais esse caminho, porque acho que isso precisa ser discutido. Mas de qualquer forma, muito obrigado por participar hoje, nós realmente agradecemos. E só para encerrar rapidinho, pessoal, o professor Marandi vem a seguir. Ele vai nos dizer o que está acontecendo do lado do regime iraniano. Algo diferente do que vocês estão vendo. Vocês não vão querer perder. Daqui a cerca de 1 minuto, no Daniel Davis Deep Dive.